Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 6 de junho, e antes de eu começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá, pro gráfico. Então, começando pelo dólar, setup da regra de coloração do Renko, que eu cheguei a fazer duas operações justamente pelo Renko. Uma foi stop e a outra, se eu tivesse carregado, teria dado gain, mas acabei me sentindo desconfortável na operação e arrastei para o 0 a 0. Então, acabei saindo no stop no geral aqui no dólar. O dia foi bacana no geral, né? Uma correção que eu precisava, assim, na verdade não precisava, que precisava o dólar fazer e eu já estava há dias esperando esse movimento. Só que às vezes nem sempre no intraday vai dar oportunidades tão claras, né? O macro, então, confirmou o cenário que eu já estava esperando, mas aí, falando do Renko, a gente teve abertura aqui nessa região, um gapzinho ok. A primeira cor a gente não faz nada, aí deu cor de compra, essa compra não teria andado praticamente nada, teria quase praticado, assim, eu posso considerar que estopou, 4 pontos aqui não é nada. A venda teria já andado alguns pontinhos, 10 pontos, a compra teria estopado, a venda aqui já andou demais, bacana, sensacional, mais de 30 pontos. E aí eu fiz essa compra. Essa compra aqui andou uns 3 pontos, voltou, estopou aqui, e aí eu inverti para venda nessa aqui. Essa venda teria andado, se eu tivesse continuado, teria andado uns 21 pontos, mas eu saí no 0 a 0 quando deu esse retorno aqui. Estava desconfortável com a operação, parecendo até que fosse um rompimento falso do fundo. Acabou não sendo, criou um novo fundo, caiu mais. Então, se tivesse continuado, teria dado bom, não continuei, beleza. E essa compra aqui, essa troca, eu já não estava mais na frente da tela, não quis fazer mais nada, mas o movimento aí teria subido uns 12, 13 pontos. Então, no geral, o Renko foi bacana, só não foi muito na parte da manhã, tá? Essa parte do início, até umas 10 horas da manhã ali, já foi ruim. Teve muito ruído, o mercado já estava travado. Dava para ver pelo gráfico de candles como que estava muito travadinho aqui nessa região. E depois, quando saiu da região, aí começou a criar uma tendência bacana. Fora isso, eu não achei interessante ali na parte da manhã, no início, não. E aí, falando sobre isso, aqui no macro, só lembrando do gráfico aqui, coisas para se ressaltar. A gente está numa região de trava, né? Um caixote grande aqui, que se voltar para o gráfico diário, era essa máxima aqui que já foi rompida. E nós tínhamos essa região de resistência aqui atrás, lá de março do ano passado. E aí, voltando para os 5 minutos, os últimos dias, desde da semana anterior, sexta-feira, nós temos aí visto um movimento meio que uma cunha ou deriva, um padrão que tende a ser de reversão. E aí, esses últimos 2 dias, que foi esse dia aqui, ontem, né? E também esse dia aqui, eu falei que o saldo de agressão estava muito estranho. O preço estava subindo com dificuldade. O saldo de agressão estava vendedor. Isso é, assim, como que está subindo com saldo de agressão, com ordens de agressão de venda acumulada no dia. E o preço subindo aos poucos. Ou seja, tinha muita ordem passiva. E a ordem passiva não tende a movimentar a longo prazo. Dito e feito, hoje praticamente anulou o dia de ontem e o dia de quarta-feira, na verdade, quarta não, de terça. Então, ontem, quarta, terça, tudo anulado. Justamente dias que subiram praticamente sem volume, sem saldo de agressão comprador. Foram dias de ordem passivas. Tô achando interessante analisar isso aqui, olhar o dia como um todo. E aí, já aproveitando, vou mostrar inclusive como que foi o saldo de agressão de hoje, que aí é bem diferente, né? Que a gente vê que já tem um cenário com confluência. A gente vê que tem uma agressão realmente vendedora. Então, ao longo do dia, que foi um dia mais de queda, agressão praticamente vendedor. Então, foi um dia com correlação de fluxo. Diferente foi ontem, que subiu com saldo de agressão vendedor, e também na terça-feira, que também subiu com saldo de agressão vendedor o dia todo. Não tinha muito sentido aquele movimento de alta. Agora, esse aqui hoje já teve sentido. E aí, voltando para cá, início do dia, gapzinho simples, médias menores sem tendência, uma bagunça aqui, abrindo em torno dessa região da CLT, né, da figura. A gente vê que testou a máxima importante, chegou até a renovar a máxima do ano. Só que o preço, sim, ficou todo travado nessa região. Nós não tínhamos, na verdade, nós tínhamos até notícia, hoje, 9h30, mas já tinha passado e o movimento aqui não teve muita volatilidade, travado, horrível. Não, enfim, eu não vi nada ser feito nesses primeiros minutos, tá? Não vi nada. Preferi esperar e o movimento começou a cair. Aí, quando chegou nessa região, nós tínhamos aqui o LS ativo, estava esticado. Aí eu comentei que era melhor a gente esperar, porque a região aqui nem tinha muita confluência também para se caçar reversão.
e região da média 200. E a força vendedora, ela é predominante no macro, né? Eu quero que caia. A minha visão de força vendedora está mais predominante. Então é difícil eu procurar por operações compradoras. Meu foco vai ser operações vendedoras no dólar. Ou vendedoras. Somente nessa região aqui. E aí o movimento começou a cair, faz um pullback de gatilho, infelizmente em torno da média 200 e LS ativo. Volta, estica, chega nessa região importante, que é uma região do fundo de ontem, do dia, inclusive, olha como é que a queda foi bem rápida, né? Para anular esse dia de ontem, que ficou travado demais. Então anulou o dia de ontem, quase anulou também a terça-feira, e chegou aqui, que era uma região de troca de polaridade, importante, possível região de trava. Aqui, gatilho, infelizmente por reversão, 5 minutos não tem risco retorno para a média 9. E aí foi onde eu fiz a compra. Esperando até que o mercado ficasse, na verdade, início de uma lateralidade. Porque é muito comum isso acontecer quando chega em Keltner e depois forma esse padrão, às vezes fica travado. Só que não aconteceu isso. Fez um pullback na média 9, um pullback bem estranho, e aí deu esse candle 30 horrível. 30 aqui para esse fundo nem teria um bom risco retorno, mas o preço acabou caindo de novo, renovou fundo. E um fundo aqui importante, rompeu, fez outro pullback. Esse pullback aqui, candle 35, nem acionado foi, tá? Não foi acionado. 40 não é bom gatilho, 31 é muito pequeno, baixa intensidade diante do pullback que está fazendo aqui. E aí volta e cria nova tendência, novo pivôzinho de baixa, renova fundo de novo. Anula então o movimento de terça-feira. E aí chega em região aqui, agora nós temos que considerar uma retração também, né? Esse movimento de alta todo, retração daqui para cá. Nós temos agora um 61 de possível trava, né? Lá embaixo. Só que aí o preço começou a cair, não com LS ativo, estava ok a queda. Então estava uma queda bem saudável, sem criar favela gap estranho. Inclusive aqui, por exemplo, tinha criado. Mas aí depois o preço até testou preencher um pouco. E aí começou candles de rejeição, doji, muito estranho aqui, rejeição, renovou o fundo, cravou esse 61 de retração, mais um pullback, só que aqui já começou a confirmar pra gente uma outra figura que é ruim. Aqui nós temos fundo, topo, aqui outro topo. Então posso considerar uma deriva mais recente, também posso considerar uma mais macro aqui, movimento já afunilando. Então poderia pegar um rompimento para cima ou para baixo, quanto mais afunila, né? E nesse caso acabou sendo para baixo, um para baixo bem estranho, que no caso aqui eu não vejo, mas cenário vendedor que já está muito esticado. É uma região aqui que vamos ver a questão de variação, já estava 1% de baixa e Petax também acabou coincidindo com a quarta prévia da Petax, que não é algo que eu tenho back testado, de vez em quando eu fico olhando. Então o movimento deu uma trava aqui, fez um engolfo, né? E aí fez um pullback muito agressivo, não vou vender nesses candles aqui, já deu venda. E aí, respeitando a LT ainda, só que aí o movimento começou doji, aqui, rejeição, doji, candles com gap entre candles, né, que a gente via também, volume muito baixo, quebrou esse canal, essa deriva. E aí o movimento passou da média 50, simplesmente reto, não deu setup da 50 aqui. E aí chegou no 80 de forma esticada, posso até pensar em setup da média 80 aqui. Aí vamos ver se deu. Por exemplo, nós tivemos um inside pelo 2 minutos, inside com risco retorno, colocar stop um pouco acima, possivelmente não tem. Na verdade teria risco retorno, esse setup do 80 aqui. Deixa eu ver se tem alguma confluência a mais. Nem tinha reparado isso aqui na hora que eu bati o olho, nem vi. Não teria retração para uma confluência, eu só teria a média de 80 e essa troca de polaridade aqui dessa região que tinha sido rompida e poderia talvez servir como resistência agora. Mas fora isso, não tinha outra confluência que eu preciso. Não é só pela 80, só porque ela está forte. Eu preciso de confluência. Então, infelizmente, por isso não seria viável. Parcial, se tivesse feito, né? Por equívoco aqui, é parcial média de 20, obrigatoriamente. E aí, depois já começou doji, rejeição e finalizou o dia. Então, um cenário, assim, com uma tendência bem forte, né? Nesse rompimento dessa figura. A gente vê como que foi forte. Esses 2 dias de alta aqui foram subindo sem volume de agressão comprador. O movimento de hoje teve um volume grande vendedor. E uma curiosidade só de comentar aqui, o de indicador day mais, day menos, né? No início do dia estava trolando mesmo, mas depois que definiu a direção, aí foi alerta de venda até esse movimento aqui quando houve um cruzamento. Então, durante toda essa parte da manhã e parte da tarde, ele estava indicando que ainda era cenário para procurar vendas.
Então hoje não teve ruído o indicador ajudaria para quem tem dificuldade em enxergar tendências aqui. Operar a favor da tendência, a pessoa tem dificuldade. Nossa, eu vou caçar compra, será que está tendência de baixa? Está em tendência de baixa. Então ficou em tendência por esse indicador até essa região aqui. E aí, pelo menos para o gráfico de candles eu não vi nada interessante, assim, de gatilho bom, bonito. Talvez se isso aqui fosse o índice, teria dado mais oportunidades. O dólar, mesmo com esse movimento, que inclusive foram muitos pontos hoje, se for ver, a variação foi de 70 pontos. Assim, é muita coisa para comparar dos últimos dias. Só que depois desse pullback aqui, o movimento já começou com baixa intensidade, caindo, assim, caindo e subindo, igual o pessoal fala. Então, depois dessa barra aqui, simplesmente o movimento começou a morrer, rompendo o fundo com dificuldade. Antes estava até bonitinho, volume, candle grande, pullback, interessante aqui, alguns engolfos, mas depois começou a morrer e ficar bem ruim mesmo. E aí, em relação ao macro, né, até comentando, esse movimento era esperado, ainda bem que aconteceu, finalmente um dia de correção. E aí o padrão que formou hoje, até vamos lá para o semanal, né, que já que amanhã é sexta-feira, e amanhã tem payroll e amanhã é o último pregão da semana, então a gente pode ter um movimento dando uma indicação de uma resistência aqui. Nós temos um pavio desse candle aqui que foi rompido, né, ao longo desses últimos dias, e pode ter sido um rompimento falso e esteja respeitando agora essa resistência. E aí vem esse candle que essa semana, por enquanto, está fechando em forma de doji. Amanhã pode mudar muita coisa. Vai que amanhã feche negativo nessa barra aqui. Então, uma região de resistência. E aí, em relação ao semanal, voltando para cá, outra coisa que eu tinha comentado, como que o IFR estava em região de sobrecompra, né? Então, é região esticado. Pensar em compras aqui tá difícil. E aí vem o diário também ontem, antes de ontem, assim, desde o dia aqui, dia 31, sexta-feira passada, fechando em região de sobrecompra, longe da média 20, longe da 200. E aí vem o dia de hoje e faz um padrão pra gente, 1, 2, 3 de venda. Se amanhã romper a mínima de hoje, vai confirmar esse padrão de candle, tá? Padrão 1, 2, 3 aqui. 1, 2, 3 estranho, porque tem gap, né? Gap aqui, por isso que fica estranho. Mas é 1, 2, 3 aqui bacanazinho. Pode ser rompimento falso, volte. E aí tem espaço para correção. Se eu marcar a retração dessa pernada aqui, primeiro nível está aqui embaixo ainda. Então, correção, ainda mais correção pode acontecer. E aí, falando em relação a VWAP, não esqueça que a VWAP do mês anterior está lá embaixo. Então, é normal que o movimento venha buscar, talvez, tá? Ao longo do mês de junho. E aí, aqui em relação aos 5 minutos para amanhã, e que eu tenho que deixar marcado, eu vou tirar já essa figura aqui, não importa mais. Agora eu tenho que deixar alguns caixotes. Esse caixote eu vou ter que deixar marcado ainda, porque está servindo como troca de polaridade. E esse aqui embaixo também. Pode ser nossa próxima região de teste. E aqui eu vou ter que deixar a LT apenas por colocar mesmo, porque não sei se vai buscar. Vai que o preço sobe, né? Reto e busca a LT aqui em cima. Acho difícil. Então amanhã a gente vai ver o preço, né? Abrindo em região aqui, possivelmente no meio. No meio de um movimento de uma grande resistência e desse suporte. Então, nós estamos trabalhando no meio dessa estrutura, que pode acabar formando uma grande lateralidade, tá? Então, aqui nós estamos numa situação que já chegou num ponto de interesse próximo que nós tínhamos, isso aqui já foi rompido. O próximo ponto de interesse de teste é esse aqui embaixo. Então, ponto de liquidez é aqui embaixo, tá? Que nós temos mais forte. Então, pelo menos essas coisinhas que eu acho interessante preparar para amanhã. E lembrando, né, que hoje foi um dia forte, então eu tenho que considerar a retração dessa pernada de hoje, né, para amanhã. Vai que respeite, né? Temos aqui possíveis regiões de trava e eu não quero que o mercado volte para a região da 200 e fique embolado nela. Vai ficar muito ruim. Espero que não faça isso. Fica abaixo dela, faça um movimento ancorado por ela agora para ancorar o movimento de baixo. Porque se enrolar nela aqui, o mercado vai ficar muito ruim. E aí, em relação ao índice, regra de coloração, Renko, que a gente teve bastante ruído nisso do dia, tá? Muito. Começou aqui, praticamente sem gap. Primeira cor a gente não faz nada. A venda praticamente teria estopado, compra também. A venda poucos pontos. Compra teria estopado. E aí, venda também. E de repente, paulada. A compra andou isso aqui tudo. Movimento super esticado. Simplesmente aí mais de 1000 pontos reto aqui dessa troca de cor. Essa venda aqui, essa venda eu já cheguei a fazer pelo Renko, tá? Já cheguei a fazer pelo Renko. Andou aqui uns 400 pontos. Eu arrastei minha proteção para o 0 a 0,
Porque, detalhe, esse movimento aqui não é que andou realmente 400 pontos. Teve um movimento de ordem direta, tá? E aí, essas ordens diretas, infelizmente, não pegam nossas parciais. Simplesmente o movimento não andou isso. Andou aqui uma média de uns 200 e poucos pontos, por isso que eu não fiz parcial. Porque aqui seria uma região interessante, tá? Mas aqui foi movimento volátil, por exemplo, tiver uma troca de cor aqui. Isso aqui foi um gap que aconteceu por causa de negociação de ordem direta no fluxo. Foi a Goldman com a Goldman. Ordem direta. Não executou nenhuma ordem que de outros players, eu, vocês, que tivesse colocado stop, alguém ou parcial. Não executou. Duas vezes aconteceu isso, tá? Aqui e depois aqui. E aí o movimento depois, já com esse embalo, esse movimento louco, acabou dando o cálculo do rank aqui pode ter sido afetado por essa questão dessa volatilidade. E aí na troca de cor aqui eu não comprei. No caso, teria que talvez inverter para compra. O que eu fiz? Arrastei simplesmente a proteção para o 0 a 0. Pegou minha proteção, o movimento simplesmente explodiu para cima. Essa troca aqui de cor, então, mais aí quase 1000 pontos. E aí essa venda, de novo, teria pago bastante aqui também, uns 300 e poucos pontos. Agora essa compra já não andou. Essa venda aqui já teria andado uns 290, a compra estopou. E aí já começou o mercado já ficar com muito ruído, que ficou meio travado aqui. Então, a operação que eu fiz foi de venda. Deu um sustinho aquele movimento. Achei que é isso, notícia? E não era notícia. Simplesmente essa chatice que está acontecendo com uma frequência que antes não tinha, de ordem direta de player. Foda, né? E aí, pelo gráfico de candles que a gente teve aqui. Ignora essa mensagem aqui, que isso aqui é do dia anterior. Macro. Bora falar do macro, importante. Lembrando que eu já venho falando há dias sobre esse movimento esticado, que não parava de cair. Falei dessa LT aqui, falei que era região de retração, comentei que antes de ontem formou um martelo, só que aí veio ontem, pelo menos ontem, não rompeu o mínimo do dia do martelo, então perfeito. O LS estava ativo ontem ainda, no diário, algo que não é normal. Olha a distância da média 9, inclusive ela foi a resistência de hoje, então correção era necessária. E aí o movimento de hoje simplesmente abriu um gap bem simples, média sem tendência, aqui horrível, todas as médias, 200 embolada, eu comentei que a 200 estava sem tendência. E o movimento eu tinha marcado aqui uma LT, SLT desses topos e uma LT dos fundos. O preço aqui extremamente travado, sinceramente eu não vi o que ver, assim, não vi nada e não sei o que ver aqui nessa região. Porque por média simplesmente, nossa, assim, um ninho de mafagafo, um gato net terrível de médias aqui. Price action eu vejo alguma coisa? Vejo, mercado lateral. Que delícia, né? Mercado simplesmente travado. Então, assim, sinceramente, eu não vi nada para fazer. O movimento simplesmente explodiu, realmente trocou de cor lá no Renko, mas o Renko teve muito ruído aqui antes. E aí, notícia também não interferiu, teve abertura do Avista, e o Avista ajudou com as ações subindo, né? Que hoje estava com um cenário bacana para subir. E aí explodiu, barra enorme, rompeu o máximo, pegou essa liquidez, aí pegou essa barra aqui, estava na cara da máxima de ontem. Aí eu comentei para quem estava comprado para manter a operação, porque estava com cara que vai pegar essa liquidez aqui era interessante. E aí pegou essa liquidez também, o movimento começou a subir mais e mais. Eu falei, não vou caçar reversão, porque a correção está acontecendo. Deixa o movimento correr. E aí, qual que é a próxima região de liquidez? Aqui em cima. E o negócio chegou também e foi lá buscar essa região de liquidez e tentou travar aqui, né? Inclusive eu tenho esse caixote marcado, porque é uma troca de polaridade importante. E aí eu tenho que considerar também projeção. Se eu marcar da primeira pernada do candle 2 a 1 para cima, já tinha passado de todos os alvos, mas se eu marcar do pivô do dia, que é do 9 a 1 para cima, nós estávamos na região de último alvo. Último alvo ali e região de 1% de alta. Opa, área de reversão, bacana, falta gatilho. Será que tinha gatilho pra gente aqui? O 2 minutos não teve bom gatilho. O 5, inside já era muito stop. Preferi ficar de fora, porém deu Renko. Aí o Renko aqui foi que eu fiz a venda. Tinha confluência, só faltou gatilho. Aqui era uma região interessante para procurar alvos mais curtos, né? Porque o macro estava muito forte hoje para subir. E o movimento nem encostou na média de novo para fazer parcial, tá? Simplesmente aqui quebrou. E essa volatilidade, que foi a volatilidade que eu falei, que foi das ordens diretas. Isso aqui, então, infelizmente, não teria pego nenhuma ordem, talvez de alguém que esteja comprado, ou de venda, ou de stop, ou de parcial. Isso aqui é ordem direta que mexe o candle, porém não executa quem está aqui. Não tem que executar. E aí acabou formando esse movimento, só que eu posso considerar isso aqui um pullback para possível compra. Aqui esse cenário, eu vendo ao vivo que isso aconteceu,
fica estranho, porque parecendo que não é então um pullback, sabe? Porque esse pullback aqui não teve negociação de pessoas geral. Esse movimento foi apenas um movimento gerado por ordem direta dentro de uma corretora, a Goldman no caso ali. Dentro da corretora mesmo tinha um comprador e um vendedor. Ordem direta no caso, então é como se essa sombra não tivesse existido. Se essa sombra não existiu, esse movimento aqui é um pullback ruim. Não cabe uma compra aqui legal. E aí o preço faz o quê? Testa o topo, começa a voltar, indicando aqui um respiro para romper essa resistência. Romper essa região aqui grande, né, de trava, uma possível lateralidade macro. Testa o topo, faz um respiro, volta. Aí eu falei, opa, tá dando cenário de compra. Aí eu coloquei ordem aqui. Tava até nervosa porque o movimento não queria que subisse tão rápido. Coloquei ordem acima do 87, 87 fechou junto com o 35 do 5. Coloquei acima, acho que foi no 770, uma coisa assim, acho que eu falei. Considerando, né, o tick aqui acima dessa sombra. Não pegou no candle seguinte. Não pegou, eu tive que fechar a operação. Aí a Júlia até comentou que ela não fez isso e deixou a operação correndo. E aí por isso o candle seguinte pegou, mas poderia ter gerado stop. Então assim, deu certo, que bom, mas isso é muito importante, que a gente vê que muitas vezes a gente fica de fora de uma operação que gerou stop porque não acionou, não teria acionado. Aqui é um caso que não teria acionado, infelizmente fiquei de fora. E aí o movimento subiu, e aí detalhe que esse movimento parecia estar formando, inclusive, um ombro, cabeça, ombro invertido. Pegou essa liquidez muito forte, saiu rompendo tudo, e aí eu tinha que considerar agora um espelhamento, né? Posso considerar daqui para cá. Nós tínhamos ali em cima o 100% que quase cravou, chegou de forma esticada, só que não tem critério aqui para reversão. Faz um pullback que eu não considero pullback de média, para pensar em compras, é horrível o candle também, e quebra a média de 9, quebra até forte, faz pullback na 20, não é gatilho de compra também. Tá fechando abaixo da 9, não é gatilho de compra, candle feio. E aí quebra a média de 9 e passa por baixo. Agora que a 9 cruza a 20. Faz um pullback pra gente pensar em vendas? Não teve um bom pullback aqui. E aí o movimento simplesmente faz um mini OCOI de novo, quebra a 9 para cima, então 9 para baixo, 9 para cima, eu já começo a ter as duas sem força aqui. E aí, dito e feito, o movimento foi para baixo, foi para cima, foi para baixo e começou esse zigue-zague, dando início aqui a um mercado meio travado, meio lateral, ou posso considerar também em forma de um canal, tá? Então aí depois a 50 chegou, não conseguiu dar força, ficou embolado com a 50, com a 20, com a 9, e a 80 aqui pelo menos ainda em tendência. Pelo menos o cenário aqui foi, no geral, bacana, precisava desse rompimento, ainda bem que aconteceu. Eu vi a oportunidade aqui, mas não acionou, tá? Não acionou, infelizmente, fiquei de fora da operação. E é isso, o dia foi maravilhoso, fui fazer o quê? E aí no gráfico branco, que a gente teve aqui um cenário de lateralidade no início do dia, realmente. Uma sequência muito forte compradora, que inclusive criou um favelo gap, que isso aqui, atenção, sabe-se lá se o preço amanhã vai voltar para testar. Tomar cuidado, não foi uma tendência saudável. E aí no fim do movimento aqui, criou uma tendência até muito tranquila, muito de boa, não criou um favelo gap tão relevante aqui também não. E aqui a gente teve um movimento meio canal, meio lateralidade, acima dessa região de troca de polaridade, que era uma barreira forte, né, que acabou sendo rompida, mas travando ainda nessa outra barreira que nós temos aqui. E aí detalhes agora para amanhã. Então aqui, preparando para amanhã, coisinhas para ressaltar. Então no gráfico oficial eu vou tirar esse SLT aqui, eu vou deixar esse aqui de baixo porque pode, né, que volte e teste. E agora eu recomendo que vocês marquem essa região aqui, ó. Deixem marcado, porque pode respeitar. Tá respeitando por enquanto como resistência, né? Outra possível região, caso o preço suba, temos aqui em cima, deixa eu ver se é aqui mesmo. Aqui, possível trava, mas eu acho que não vai chegar. Será que vai chegar? Deixa eu ver a diferença de pontos aqui. Pode chegar, não é tão longe assim não. Mas essa aqui não vejo tão forte assim, tá? Essa aqui é uma barreira, a de baixo é uma região agora de troca de polaridade. Então, tomar cuidado com isso. E aí, nós tivemos um movimento hoje importante no gráfico diário. Bora ver aqui. O diário praticamente engolfou o dia de ontem, o dia de terça, o dia de segunda e quase pegava também sexta-feira da semana anterior. Praticamente pegou. Pegou a sexta-feira da semana anterior. Engolfou bastante aqui. O gráfico semanal, olha que maravilhoso que tá formando. Tomara que amanhã não estrague esse cenário. Olha que candle maravilhoso isso aqui.
Amanhã tem payroll, né, infelizmente, mas olha que, nossa, olha essa troca de polaridade. O fair value gap que foi preenchido, olha o martelinho que está querendo formar nessa região de suporte da LT, de retração do movimento. Aqui de 61 de retração, para quem gosta do 61 aí, ó, 61 cravado nesse fundo desse semanal aqui. Então, eu espero que o movimento amanhã seja bom, não rompa mínimas, pelo amor de Deus, voltar tudo. Será que vai fazer isso? 2.000 pontos para baixo e renovar a mínima de novo? Vai ficar muito complicado se isso acontecer, tá? E aí nos 60 minutos a gente vê que fez uma estrutura bem bacana de price action, é como se fosse um fundo duplo. A gente teve um cenário aqui de fundo duplo e essa região aqui pode servir como barreira, né? Até porque aqui teve um candle, uma sequência de ignição bacana, espero que não seja quebrada. A gente não vê uma sequência assim já tem bons dias. Olha só, a última vez que teve sequência boa compradora aqui, lá no dia 13/5, praticamente um mês atrás, tá? Não teve outra sequência pelos 60 minutos tão interessante assim, que quebre estruturas. Então, estamos começando a ter. Então, é importante, espero que não volte tudo. Nossa, se voltar, nossa senhora. Nessa pernada de baixa aqui, região de retração é importante também considerar. Só que aí, voltando para o gráfico oficial aqui, essas regiões são as mais importantes. Hoje coincidiu com a média de 80 aqui, que coincide com a 9 do diário. Então era normal que viesse travar, como realmente está travando. E é normal que amanhã a gente tenha um movimento de correçãozinha, tá? Inclusive até para fechar o fair value gap aqui embaixo. Correção, não quero que rompa fundo. Se acontecer a correção, é tranquilo, porque pensem só. Aqui no diário, média de 9, ela tende a reagir. Então, se ela já está começando, inclusive, a reagir esses pontos aqui, se ela reagir mais um pouco, tudo bem, tá? Tudo bem mesmo. E aí, simplesmente, finalmente, espero que daqui a uns dias esse movimento mais correção venha acontecer, porque eu já estou esperando isso há muitos dias. Chegou numa região de bloqueio muito forte, que muitas pessoas, analistas, estão comentando. Estava caindo só gerando stop, tipo, tinha gente caçando fundo, né, comprava e colocava stop perto, aí estopava, pegava liquidez, só que já não tinha tanta liquidez assim mais, estava caindo, subindo, somente nesses últimos dias que começou realmente a dar uma trava muito forte aqui, formando como se fosse uma deriva. Essa deriva acabou rompendo, e aí nós temos a questão da VWAP do mês anterior, né, que eu falei que, nossa senhora, fechou muito longe o último dia, e a VWAP tá lá em cima, vai que pega a VWAP, tá aí com uns 4.000 pontos, não, quase 5.000 pontos em distância. Então tem muito espaço para correr, e a gente vê como que essa questão de VWAP respeita. Uma outra coisa interessante também, que essa queda criou uns fair value gaps aqui no meio do caminho que não foram preenchidos. Deixa eu lembrar aqui se foi isso mesmo. Nós temos esse aqui, tentou preencher, posso até considerar, mas foi uma queda aqui com alguns fair value gap realmente no meio do caminho. Deixa eu ver pelos 60 minutos, ó, 60 também tem, deixa eu tirar aqui os estudos para ficar mais fácil. Nós temos aqui este pequeno, não temos outro tão forte assim, mas lá em cima tem, ó. Aqui infelizmente nós tivemos um movimento grande aqui de fair value gap, lá em cima também, então assim, um cenário que caiu infelizmente esticado até demais, e aí a correção é necessária, e o foco ainda, agora, o foco realmente eu estou ainda pensando em compras, tá? Movimento de compra e vendas com alvos mais curtos. Compras ainda é mais interessante. E aqui, em relação a uma coisa do Ibov, eu vi uma pessoa comentando, achando muito estranho o volume de hoje, que subiu com baixo volume. Assim, vamos lembrar de uma coisa, daquela questão que eu falo de Wyckoff, né? Que o Wyckoff fala, a tendência tem que ser confirmada pelo volume. Beleza, mas vamos analisar o volume de uma forma mais avançada. Se esse movimento de queda todo, a gente teve aqui a presença muito forte dos vendedores, e nós tivemos um volume até expressivo aqui. Esse expressivo aqui foi essa região, um candle de possível absorção, tá? Foi um candle doji com volume alto, possível absorção. E como que esse aqui simplesmente conseguiu ser um volume tão grande? Quer dizer, um candle tão grande com volume tão baixo assim, os menores dos últimos dias, sendo que os últimos dias foram candles bem menores. A gente pode analisar o quê? Vamos supor que nós não temos vendedores suficientes tentando defender a região. Simplesmente eles saíram daqui e deixaram espaço aberto para os compradores conseguirem jogar o preço para cima. Então, os compradores com pouco volume, pouco contrato, conseguiu movimentar o dia de hoje. E aí fez um candle grande com volume baixo. Mas agora eu não sei se isso vai realmente, nossa,
para dar início à tendência tem que ser sempre candle de ignição com volume grande para dar início. Não sei se vai realmente ter que fazer um para confirmar que esse suporte é forte. Porque aqui atrás, a gente vê que no início aqui, ó, esse é um candle feio, realmente, mas o volume bem baixo. E só depois nós tivemos um candle de ignição. Talvez não seja hoje, talvez seja amanhã que a gente vai ter o candle ao longo da semana seguinte. Então aqui, inclusive olhando pelo diário também do Ibov, olha o fair value gap absurdo que teve aqui, ó. Esse movimento de baixa. Criou uma tendência aqui ruim. Nós tivemos outra aqui também, ó, que hoje acabou já sendo preenchida em parte. Então são regiões que criou desbalanço do preço. E aí, absorção aqui embaixo. Deixa eu ver se eu estou colocando o candle certo. Talvez eu estou analisando o candle errado. Porque se não foi esse, foi o anterior e foi de foi o anterior. O anterior aqui, não, no caso, não é um caso... Quer dizer, no caso, não é uma situação de absorção, porque aqui não é um candle de rejeição, né? Então aqui já é indicação de exaustão. Exaustão do movimento e depois tentaram absorver aqui aos pouquinhos, ó. A gente vê aqui candles com sombras inferiores, né? E aí, falando em relação à macroeconomia... uma coisa ressaltando aqui também, apenas de curiosidade, o day mais, day menos, hoje nos 5 minutos, a gente vê que até o início do dia, no Infut aqui, o movimento, no início do dia, ele já estava avisando que era comprador, que engraçado, né? Ele já estava avisando que era mais força compradora. É interessante para se analisar para possível backtest isso aqui, tá? E aí o movimento simplesmente ficou ainda comprador até que só inverteu para possível venda nessa região. Aí começou a ter muito ruído de troca de cor aqui, quer dizer, invertendo, né, cruzando as linhas. A gente, então, agora falando de macroeconomia, né, hoje a gente tinha um cenário aqui, na hora que abriu, nós tínhamos 9,5 aqui, pelo menos os índices europeus subindo, os índices asiáticos também no geral estavam subindo. DXY dólar, comparando a cesta de moedas, estava levemente em baixa. Nós tínhamos aqui os juros americanos levemente positivo. Aí vem a questão, que ainda bem, o minério de ferro hoje estava subindo. Depois de vários dias consecutivos de queda, hoje finalmente subindo e poderia ajudar a Vale, né? Que a Vale está caindo muito pela questão do minério de ferro, que está caindo bastante também. E aí o petróleo, sensacional, subindo também, poderia puxar a Petrobras. Então nós tínhamos fatores para poder subir. E aí veio a abertura do nosso mercado, 9 horas. 9 horas nós não tínhamos notícia, 9h15 tinha a decisão de taxa de juros lá na zona do euro e reduziram a taxa de juros, tá? Importante isso aqui, bacana a redução. E aí, assim, vários países emergentes, inclusive o nosso, já vem reduzindo juros já tem muito tempo. Só que a gente sempre fica nessa expectativa dos grandes bancos centrais de reduzirem. Banco Central dos Estados Unidos, da zona do euro, enfim, e hoje já começou aí da zona do euro. 9h30 teve algumas notícias que eu até comentei ontem que não seriam notícias assim de gerar muito impacto, mas apenas tomar cuidado, porque tinha mais de uma junta aqui. E depois, simplesmente mais nada. O foco realmente vai ser amanhã, tá? Amanhã tem payroll. E tomem cuidado, porque estão criando muita expectativa com o payroll de amanhã. Junto com o CPI, que é tipo a inflação dos Estados Unidos, que eu acho que vai vir na semana que vem. Então tomem cuidado, 9h30, não esqueçam disso. Tem gente que ainda esquece de payroll, sabe? Aí gera stop e não sabia que tinha notícia. Então, entra no pregão já sabendo que tem que esperar um pouco, não faça operações equivocadas nos primeiros minutos, que tem notícia. E não é só payroll, são 3, lembrando, 3 que sai, taxa de desemprego, payroll e ganho médio por hora trabalhada. O foco aqui, praticamente, da semana é isso aqui. E pode impactar o mercado aqui, tá? Assim, impacta tudo. E aí... Lá fora, a gente não teve movimento, assim, correlacionado. O movimento lá fora foi muito feio, apesar que subiu, né? A gente vê um movimentozinho de alta, mas horrível. Olha a barra de hoje aqui do diário. A barra, foi essa daqui, ó. Olha esse long leg do dia, essa coisa horrível aqui. Então, assim, a gente performou bem e lá fora não. Que loucura. Dow Jones, vamos ver aqui, porque às vezes tem umas disparidades. Ok. Nasdaq, ok. DXY, movimento de queda ajudou, o DXY ajudou, tá? Lá fora, isso aqui foi importante. E tá fazendo como se fosse um pullbackzinho para voltar a cair. Importante isso aqui. O nosso querido EWZ, o Ibov dolarizado, praticamente está respeitando o canal. Falei dessa situação aqui, que é uma região de suporte. Então, está respeitando, deu sinal aqui. E hoje foi um dia de alto volume, tá? Inclusive, o outro, que foi esse fundo aqui, que eu falei que tomar cuidado, que ainda mais fechou o martelinho.
E aí o Wyckoff básico, candle nessa região de suporte com volume grande pode ser sinal de suporte, né, de trava. Aí vem o fluxo do gringo e confirma com o dia de hoje. Então, atenção para os próximos dias, movimento de alta continuar. O minério hoje fez um movimento de correção sensacional, precisava acontecer isso. Petróleo também. O VIX ajudou, tá ok, tranquilo. Os juros americanos também estão tranquilos, sem grandes movimentos. Então, o mercado lá fora já está dando o cenário. Vai, sobe, índice, sobe, aproveita o movimento. A gente que fica enrolando, infelizmente, não aproveita a oportunidade. Então, amanhã, cuidado, que amanhã é sexta-feira. E aí, só comparando em relação à gráfica aqui semanal, que às vezes vai gerar stop aqui de algumas pessoas. Eu acho muito difícil do gráfico semanal, amanhã, chegar a pegar a máxima aqui da semana anterior. Será? Vai precisar subir 1,75 aqui para chegar nessa região e vai talvez acionar alguns stops dessa galera aqui. Uma galera vai estar talvez protegida. E outra, não só stop, mas atrair compra, hein? Começa um movimento de fluxo já comprador da galera comprando aqui. É suporte. Daqui a pouco, quanto mais vai subindo, mais a galera começa a comprar. E aí, diário aqui. Então, não sei se realmente vai ter força para fazer isso aqui. Para chegar nessa máxima aqui, esse topo importante. Será? Deixa eu ver pelo índice futuro se a distância está menor ou maior. Aqui em relação ao semanal, a distância em relação ao fechamento com a máxima é muita coisa, 13 mil pontos. Será que o payroll vai fazer isso? Não sei, hein? Vamos ver como vai ser amanhã.